Olá, manifestações do amor! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar esse vídeo cheio de ânimo e confiança em Deus e eu quero muito transmitir uma mensagem, uma prática, uma energia, magia. E eu quero transmitir isso com muita clareza. Eu vou até diminuir um pouco o volume do som para dar para me ouvirem melhor. Esse áudio se chama Frequência de Realização dos Desejos. E eu sei que quando a gente está alinhado com um propósito nobre e com uma prática firmada em Deus, de fato, os desejos se realizam. Então, vamos à prática. Outro dia meu pai me disse algo que me tocou muito, que é Deus primeiro. Ele me disse 3 vezes, Deus primeiro, depois você. Eu, sim. Ele repetiu, Deus primeiro, depois você. Sim. Deus primeiro, depois você. Sim. Então, eu acho que é interessante começarmos a prática com esse livro. Vai ser muito elucidativo. Uma página ao acaso. Por que esse ideal? Eu não sei se deu pra ver eu pegando a página, nos próximos livros vai dar pra ver. Alguma vez você já deu um importante passo ou tomou uma importante decisão porque desconfiava que era a coisa certa a ser feita? Não é assim que você deveria encarar uma decisão sobre o seu ideal de vida? Se você pensa que amar a Deus é sua meta na vida, mas não está certo do porquê disso, está na hora de considerar as razões. Se seu ideal for alguma outra coisa que não amar a Deus, você deve considerar por que terá de mudá-lo. Se outros ideais estiverem competindo com o seu desejo de amar a Deus, está na hora de entender por que amar a Deus deve ser o seu ideal predominante. As razões são simples, mas conhecê-las o ajudará a tornar o seu ideal de amar a Deus explícito, claramente compreendido e único objetivo de sua vida. Deus é maravilhoso, gente. Primeiramente, eu me lembro da carta de Einstein, a filha dele, dizendo que existe uma energia universal, tipo lei da gravidade, força, como que é, força quântica, forte, e, enfim, ele nomeou 4, ou falava sobre essas 4, mas dizia que tinha uma quinta, que governava todas as outras, e ele diz que é o amor. E João, evangelista, dizia já, que Deus é amor. Então existe uma força atemporal, toda abrangente, toda poderosa, onisciente, oniabarcante, que é Deus. E essa força que é o bem, que é a evolução, que é tudo de bom que o amor pode oferecer. E um segundo, por favor, eu já volto. Um segundinho, já vem. Grato por terem esperado. Então, dando continuidade. Deus é essa força que interliga tudo na vida. Essa força amorosa, essa energia paciente, acolhedora. E vamos lembrar que nem todo mundo
conhece Deus de uma forma religiosa, doutrinária. Nem todo mundo chama Deus de Deus. Nem todo mundo acredita em forças invisíveis, atemporais, que compreende a tudo e a todos. E natural que seja assim, que bom que é assim, porque tem gente que não tá no momento ainda disso, sabe? Igual disse naquele livro, é o ideal você amar a Deus? É. Mas tem gente que não chama Deus de Deus e tá tudo bem. Tem uma hora também que a vida fica tão mágica, que não dá pra pessoa deixar de considerar que existem forças magníficas, mágicas. Então, mas considerando que nem todos consideram Deus nem todos consideram Deus de uma forma religiosa, então a gente tem um caminho para conhecer Ele também. Tem esse pilar, a ética. A ética, ela pode ser universalista. Existe a cosmoética. A partir do momento que você se respeita, o seu íntimo, o seu físico, tudo, e expande esse respeito para os outros, para tudo. Quando você acessa a cosmoética, você está em comunhão com Deus. Então, Deus primeiro. E como nem todos chamam Ele de Deus, vamos ler um pouco sobre a ética. Vocês já vão compreender o contexto da prática. Teorias deontológicas. As teorias deontológicas... Essa página. As teorias deontológicas dividem-se também em diferentes espécies, na dependência do papel que atribuam às regras gerais. As teorias atodeontológicas afirmam que são sempre particulares os juízos básicos de obrigação, tais como: nessa situação eu deveria agir assim, e que juízos gerais, como: devemos sempre cumprir nossas promessas, são inadmissíveis, inúteis ou, na melhor das hipóteses derivados de juízos particulares. Autodeontologistas extremados sustentam que podemos e devemos situar-nos e decidir de maneira estanque frente a cada situação o que é correto ou obrigatório fazer, sem apelo a qualquer regra e sem cogitar qual delas promoverá a maior quantidade de bem em relação ao mal, para a própria pessoa ou para o mundo. Esse ponto de vista é defendido por Carrett em Theory of Morals, Teorias Morais, e possivelmente por Pritchard, e foi pelo menos sugerido por Aristóteles, quando ele disse que no determinar a média ótima, a decisão cabe à percepção, e por Butler, quando escreveu que se qualquer homem comum e honesto, antes de praticar um ato, indagar de si mesmo: o que procuro é certo ou errado? Não tenho a menor dúvida de que essa pergunta seria respondida de maneira satisfatória para a verdade e para a virtude, por quase todos os homens justos, em quase todas as circunstâncias, sem qualquer regra geral. Entendem? Aqui não falou basicamente Deus, falou que não existem regras assim, fachadas, tipo, você prometeu, você tem que cumprir. Aqui mostra que tem gente que encara a vida de uma forma dinâmica e procura sempre se perguntar: o que é o melhor a ser feito no momento, de acordo com a minha percepção no hoje, no agora. Vocês entendem o contexto? Claro que eu estou pegando títulos que são bem correlacionados, e se você colocar um pouquinho de lógica na hora de correlacionar, é claro que existe uma sincronicidade. Mas vamos um pouco além disso. Para compreender isso, uma forma de propulsionar a gente, para a gente ficar bem lúcido, bem desperto, para de fato começar uma prática, não vou dizer espantosa, mas interessante,
Vamos ao momento de despertar. Esse livro é ótimo. Quase meu aniversário, 10 de março. Meu aniversário é um dia de diferença. Respeite o seu medo. Muitas pessoas querem superar o medo ou se libertar dele, pois o veem como um empecilho para o que realmente querem: segurança, expansão, liberdade. Mas, como todas as outras coisas, o medo precisa ser respeitado e valorizado, pois faz parte da nossa experiência. Ele existe por uma razão e é uma parte necessária da vida. Ele não existe para que possamos nos libertar dele, mas para que possamos reconhecê-lo e resolvê-lo. Não precisamos temer o nosso medo. Alterando um pouco as palavras de Franklin Roosevelt, só devemos ter medo do próprio medo. Interessante isso. Estou aprendendo a reconhecer e respeitar os meus próprios medos. Então, lembrando, Deus primeiro, Deus primeiro, Deus primeiro. E a ética, a cosmoética. Às vezes, quando a gente não tem uma visão do todo, quando a gente não tem uma visão da fraternidade universal, que é muito abrangente e generosa, às vezes a gente se deixa levar pelo medo. Mas eu diria que a gente não deve ter medo do medo. A gente só deve procurar não causar medo. Muitos falam sobre batalhas espirituais, sobre guerreiros da luz, mas uma frase que me marca muito é que a única guerra que nós estamos lutando é contra o medo. A partir do momento que você sabe de Deus e você busca um caminho com Ele, e você busca vencer suas imperfeições de acordo com aquela ética que está escrito no livro, que de acordo com a sua percepção do momento, porque Deus sabe falar a cada momento com a gente. Se você se mantém aberto a isso e busca ter coerência em seu caminho, de vencer suas imperfeições, de trabalhar por propósitos nobres, então o medo é desnecessário. A única guerra que nós estamos é contra o medo. E tendo isso em vista, é bom lembrar que a antítese do medo é o amor, é a segurança de, sabe, a gente é amado por Deus, mas saiba, você acredite em Deus ou não, se você está amando, tenha certeza de que tudo irá se resolver da melhor forma. A gente deve procurar se manter amando. Não indivíduos específicos, não o amor do apego. Eu digo se firmar no seu amor próprio e, a partir disso, sempre buscar expandir, sempre buscar brilhar a sua luz, como pediu Jesus. E se tem alguém que marcou muito essa questão, tem vários, né? Jesus, por exemplo, um exemplo mor, né? Então, também tem outros exemplos como São Francisco. E, olhem que maravilha, uma biografia dele, excelente biografia. Então, como podemos superar o medo com amor, com confiança em Deus, com essa cosmoética que cabe para quem acredita em Deus e para quem é ateu? Vamos perguntar ao saudoso mestre Kutumi. Procurando o número da página. Foca. Dá pra ver.
Esse erro era profundo demais para ser definido idealmente. A concepção breve dele seria denominá-lo o erro do culto à natureza. Poder-se-ia quase tão verdadeiramente denominá-lo o erro de ser natural. E foi um erro muito natural. Os gregos, os grandes guias e os pioneiros da antiguidade pagã partiram da ideia de que qualquer coisa esplendidamente óbvia e direta é a ideia de que o homem andando diretamente à frente na estrada real da razão e da natureza não poderia chegar a mal algum, especialmente se fosse como eram os gregos, eminentemente iluminados, inteligentes. Poderíamos nos permitir uma observação irreverente, dizendo que ao homem bastaria acompanhar o próprio nariz, contanto que fosse um nariz grego. E o caso dos próprios gregos é por si só suficiente para ilustrar a fatalidade estranha, porém certa, que acompanha esta falácia. Tão depressa os gregos, eles próprios, se puseram a seguir o seu nariz e sua noção de serem naturais, eis que lhes parece suceder a coisa mais curiosa da história. Era curiosa demais para ser assunto de fácil discussão. Pode-se observar que os nossos realistas mais repulsivos nunca propiciam a vantagem do seu realismo. Quem é verdadeiramente realista não é repulsivo, não. Onde que parou aqui a... sim. Nunca nos propiciam a vantagem do seu realismo. Os seus estudos de materiais desagradáveis nunca tomam nota do testemunho que tem das verdades de moralidade tradicional. Mas, se tivéssemos o gosto de semelhantes coisas, poderíamos citar milhares delas, como parte do caso da moral cristã. Vamos ligar o som. Moral cristã. E exemplo disso se encontra no fato de que nunca ninguém escreveu neste sentido uma verdadeira história moral dos gregos. Ninguém nunca viu a escala nem a estranheza da história. Os homens mais sábios do mundo pretendiam ser naturais, e a coisa mais desnatural do mundo foi a primeira coisa que fizeram. O efeito imediato da saudação ao sol e a sanidade solar da natureza foi uma perversão que se alastrou como epidemia. Os maiores filósofos e até os mais puros aparentemente não puderam salvar-se dessa baixa espécie de loucura. Interessante isso, né? Que falava sobre manter a ética de acordo com a percepção do momento e que Deus está sempre disponível. E Jesus dizia, né? Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. E é interessante, né? Esse culto ao sol. Eu lembro de um amigo que disse, nós temos um sol dentro de nós. Nós temos uma natureza solar, nós irradiamos. O nosso ponto de liberdade, o livre-arbítrio, ele é um ponto de emanação, assim como é o sol. Então, muitas vezes, a gente pode se confundir achando que está ouvindo a voz de Deus e, na verdade, está ouvindo a voz do próprio ego, está seguindo o próprio nariz. E isso é muito perigoso. A vida educa. Se a gente manter uma abertura e uma humildade para poder aprender, pode ser um ótimo caminho. Porque, na verdade, a vida é feita de espelhos, né? A gente está buscando Deus, mas é através da nossa própria visão. E... no final das contas, o que há é Deus. Porém, existe também nossa ignorância. Para fazer um contraponto dessa dura crítica, né, aos que seguiam o próprio nariz, achando ser deuses, e de uma forma equivocada, sabe? E sentiam assim, esse culto ao sol, na verdade, era um culto ao ego. Vamos ver no próprio livro de São Francisco mais algo sobre isso, mais um contraponto. O quanto pode ser bom seguir esse sol que é a divindade. E vamos ver se ele vai dar um conselho ótimo. Ele vai dar um conselho ótimo para nós, tenho certeza. Vamos lá.
Tava até marcada a página, mas vocês viram que não, não foi buscado isso. Os dois homens que aparentemente receberam o crédito de perceber pela primeira vez o que se passava no mundo da alma foram um sólido e abastado cidadão chamado Bernardo de Quintavalle e um cônego de uma igreja vizinha chamado Pedro. É tanto mais para o seu crédito porque Francisco, se for lícito expressá-lo assim, chafurdava na pobreza e na associação de leproso e mendigos esfarrapados, enquanto esses dois eram homens que tinham muito a renunciar, um cheio de conforto mundano, outro de ambição na igreja. O rico cidadão Bernardo chegou literalmente a vender tudo quanto possuía a fim de dar aos pobres. Pedro fez ainda mais, pois desceu de uma cátedra de autoridade espiritual, provavelmente quando já era pessoa madura, e por conseguinte de hábitos mentais fixos, para acompanhar um jovem extravagante, a quem a maioria tinha em conta de louco. Isso de que tinham conseguido um vislumbre e cuja glória Francisco tinha visto, poderá sugerir-se mais adiante, tanto quanto seja capaz de sugestão. Neste momento, não é preciso professarmos ver além do que viram todos os residentes de Assis. E, ademais, uma coisa inteiramente indigna de comentários: os cidadãos de Assis só viram a camelo passar em triunfo pelo buraco da agulha. Só viram o camelo passar em triunfo pelo buraco da agulha, e Deus fazendo coisas impossíveis, porque para ele todas as coisas são possíveis. Unicamente um sacerdote que rasgara sua vestimenta como publicano e não como fariseu, e um ricaço que partira alegremente porque não tinha posses. Que interessante. Olha esse sol. Francisco falava muito da irmandade, e ele via a irmandade na simplicidade das coisas. E aí você vê duas pessoas, a mundana e a espiritual, que tinha tudo para falar: eu vou seguir meu nariz. Por quê? Um tinha todas as posses e confortos que o mundo poderia oferecer, e então ele estava ali pleno, né? Com Deus, né? Tipo, vocês entendem? Da forma de ver dele. E é aquele que tinha autoridade espiritual, né, religiosa. Ele também abriu mão de tudo. Para quê? Para viver em irmandade. Que sol maravilhoso. Sabe? É como se fosse uma mesa que, se você tira um dos pés dessa mesa, ela cai. E eu penso que a comunhão com Deus é muito parecida. A gente se leva tanto à humildade da coisa, a gente se leva tanto à comunhão, a comunhão verdadeira da coisa, que a gente se iguala enquanto pilares de algo que deve ser sustentado, a fraternidade, com muito bom senso, sim, muito bom senso. E vamos ver se aqui fala um pouco desse bom senso. O que é ideologia? Muito bom. O motor da dialética materialista é a forma determinada das condições de trabalho, isto é, das condições de produção e reprodução da existência social dos homens, forma que é sempre determinada por uma contradição interna, isto é, pela luta de classes ou pelo antagonismo entre proprietários das condições de trabalho e não proprietários, servos, escravos, trabalhadores assalariados. Enfim, da concepção hegeliana, Marx também conserva o conceito de alienação, tendo como referência as análises de Feuerbach, não sei como diz, sobre alienação religiosa. Para Feuerbach, a religião é uma forma suprema de alienação humana, na medida em que ela é a projeção da essência humana num
num ser superior, estranho e separado dos homens, um poder que os domina e governa, porque não reconhecem que foi criado por eles próprios. Muito interessante isso aqui, né? Fala sobre essa hierarquia, né? E às vezes ela parece tão necessária, né? E aqui fala sobre acreditar nesse ser que está separado da gente e tal. É interessante isso que ele disse, pois que quem é ateu fala: Deus não criou o homem à imagem e semelhança dele, o homem criou Deus à imagem e semelhança dos seus anseios, medos, apegos, propósitos. Mas é interessante, sabe por quê? Porque às vezes tudo que a gente precisa é se manter um pouco aberto para receber a graça de Deus. E nisso a gente vê que realmente existe algo além de nós e que nos quer crescendo. Em humildade, em união, em abundância, felicidade. E vamos pegar um direcionamento sobre isso? Aqui, ó. Procurei e encontrei. Como deixei que percebessem que estava apaixonado e como perdia muito tempo olhando para o terceiro andar ao invés de encontrá-la na rua, como tanto queria, acabei encontrando sua mãe, que com muita doçura disse-me que eu era muito jovem, que precisava ainda estudar e sua filha também. Aquele encontro foi uma ducha fria, e como eu era um rapaz disciplinado, daquele dia em diante compreendi que amar uma jovem era uma questão familiar, coisa que devia levar em conta, e que devia levar em conta em primeiro lugar as mães, que eram as mais vigilantes e atentas. Com efeito, data dessa época o meu particular interesse por sua presença característica em meus amores. Nesse meio tempo, já tinha feito 18 anos e me encontrava como professor primário em uma aldeia do campo. Como eu ia muito à igreja, era natural que eu me apaixonasse na igreja. Eu tinha meus defeitos, toda feita de ódio, silêncio e melancolia. Pertencia a uma família riquíssima e prepotente, o que era uma verdadeira desgraça para um sonhador como eu. Nem tudo foi tão certeiro assim, não. O que dizer? Meu Deus do céu, socorro. Vamos dar continuidade na prática, né? Considerai como crescem os lírios do campo. O Senhor diz aos homens que realmente precisam ser responsáveis e trabalhar para colocar o pão dentro de casa, para que precisam colocar o pão dentro de casa, mas precisam assumir seu ser de criança e admitir que por trás da couraça existe um coração de menino. Os homens já perceberam que na prática os cálculos do mundo não funcionam. Só que não têm a coragem de se jogar nos braços do Pai e confiar em sua providência. Aprendamos com o Senhor. Você não vai perder nada de seu ser de homem, de sua responsabilidade. Ao contrário, você será mais responsável ainda. Mas é preciso aprender que Deus é Pai e abandonar-se nele, deixando o sistema do mundo. Repousemos em Deus, nossa cabeça cansada de tanto calcular, de tanto planejar e buscar soluções. Depositemos nosso coração ansioso, preocupado, angustiado no coração do Pai. Ouçamos o que o Senhor nos fala ao coração. Eu cuido de ti. Estás no meu coração, na palma da minha mão. Cuido de ti
e de teus familiares, cuido de teus trabalhos, de teus negócios. Já dei muitas demonstrações de que o sistema do mundo não funciona. Confia em mim, em minha providência. Sou eu que intervenho na hora certa. Entendo que o pecado original dificultou muito tua dependência de mim. Colocou em ti a busca de uma independência. A tentação quis desligar-te de mim, retirar-me de tua vida. Colocou em ti toda essa autossuficiência. Hoje eu, teu pai, estou tratando a ti como criança, como meu filho. Confia e reassume a dependência permanente de mim. Libertem-se dos seus papéis. Deus. Para continuar a prática, de sabedoria e iluminação dá seu sal. Para continuar a prática, eu vou deixar no índice do vídeo o nome dessa mensagem. Mas vamos continuar a leitura, né? É um constante se libertar. Eu tô com um pouquinho de tempo. E vamos encerrar esse vídeo com essa pérola de sabedoria, o caminho da tranquilidade. Das 2 páginas, que elas são pequenininhas. A compaixão é por natureza gentil, pacífica e delicada, embora também seja muito poderosa. Aqueles que perdem facilmente a paciência são inseguros e instáveis. Portanto, para mim, ser dominado pela raiva é um sinal de fraqueza. Quando educamos nossas crianças para adquirirem conhecimentos sem compaixão, é muito provável que sua atitude com os outros venha a ser uma combinação de inveja daqueles que ocupam posições superiores às suas, competitividade agressiva para com seus pares e desdém pelos menos afortunados, o que leva a uma propensão para a ganância, para a presunção, para os excessos e muito rapidamente para a perda da felicidade. Conhecimento é importante, muito mais importante, porém, é o uso que fazemos dele. Isso depende da mente e do coração de quem o faz. O que eu quero dizer, gente, é o que está escrito ali, sabe? E olha que legal, né? Falava sobre as crianças. Deus cuida da gente como crianças. E nessa página do Caminho da Tranquilidade fala, né, que a gente deve educar as crianças no caminho da compaixão, do conhecimento, sim, mas também da compaixão,